Boa tarde, irmãos. Paz seja convosco, amém? Com grande alegria que eu venho aqui compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor. O pastor Carlinhos e a pastora Cidinha me incumbiram essa tarde de trazer a palavra e compartilhar a palavra com os irmãos. E eu creio que do mesmo jeito que Deus tem falado ao meu coração, falou ontem bastante através dos testemunhos que nós tivemos no culto de ação de graças, falou hoje novamente, né, tanto com os louvores como com o testemunho também e com a sua palavra. Então o Senhor, Ele é maravilhoso, porque Ele tem uma grande misericórdia e quer sempre falar conosco, nos trazer à memória aquilo que Ele tem para as nossas vidas, amém? E ontem eu fui muito tocada, alguns irmãos até acho que perceberam um pouco da minha introspecção, porque realmente o Senhor estava falando comigo esses dias, né, esses dias que eu estive orando bastante pelo pastor Carlinhos, pelos pedidos da igreja, e o Senhor tem falado ao meu coração como Ele tem sido misericordioso, né, com a nossa igreja, conosco, com cada um de nós. Ele tem cuidado muito, muito da nossa igreja, dos irmãos, da nossa liderança, né, da vida do pastor Carlinho, da pastora Cidinha. O Senhor tem sido muito misericordioso conosco. E Ele quer que a gente traga à memória isso e reconheça os seus feitos. Se o Senhor, né, trouxe, não só por ontem ter sido o culto de ação de graças, mas a gente tem que ter o coração agradecido ao que o Senhor faz pelas nossas vidas todos os dias. E mais em especial ontem, né, que foi um culto para a gente lembrar da bondade de Deus nas nossas vidas. Aí a gente traz a memória, né, até para poder testemunhar, para poder glorificar o nome dele, né, a gente se recorda mais profundamente. Só que o Senhor essa semana, né, Ele me fez pensar nisso e refletir sobre isso várias vezes, principalmente quando eu estava orando pela vida do pastor Carlinhos, né, o nosso pastor já foi diversas vezes, né, liberto, tido a bondade do Senhor sobre a sua vida, né, de livramento. Eu mesmo tive livramento de morte, o pastor Carlinhos vários, a pastora Cidinha, pastor Dantas, né, e quantos irmãos, ontem nós também pudemos ver, né, pela graça do Senhor, quantos testemunhos, né, que o Senhor deu para nossa igreja de livramentos de doenças malignas, de doenças terminais. O Senhor, pela misericórdia dele, tem usado a nossa igreja para interceder para outros irmãos, por outras vidas, e Deus tem dado milagres, né? Tem feito milagres e dado muitas respostas às nossas orações, e por isso temos que ter o coração tão grato. Amados, muitas igrejas sensacionalistas usariam essas coisas, né, que às vezes Deus faz, não porque mereçamos, mas pela misericórdia dele, usaria de forma sensacionalista, isto é, né, quantas igrejas a gente vê que põe isso na mídia e às vezes até a gente nem sabe se são realmente verdade, né? O Senhor pode todas as coisas, mas às vezes essas igrejas usam de forma para quê? Para as igrejas estarem lotadas, muitas vezes pedindo ofertas, barganhando, né? Como se estivesse barganhando com Deus. E a nossa igreja, ela não faz nada disso. E a nossa igreja, por pura misericórdia do Senhor, não porque a nossa igreja seja especial ou porque nossos irmãos sejam mais especiais do que outros, mas porque a gente obedece o Senhor, orando um pelos outros, intercedendo uns pelos outros, se colocando no lugar. Essa semana eu senti realmente, né, meu coração, porque eu estava
bem introspectiva aí, né? Por detalhes da minha própria vida, né? Sejam motivos hormonais ou não, enfim. Mas eu tava num momento mais introspectivo e tá tudo bem, não tava acontecendo nada demais com a minha vida, muito pelo contrário, ela tá muito boa, pra glória de Deus. Mas eu me coloquei no lugar. Quando a gente está intercedendo pelo outro, a gente tem que se colocar no lugar do outro. E aí é nessa hora da reflexão, da necessidade, que o Senhor traz a memória da gente, o tanto que Ele já fez por nós. Então, o tema dessa mensagem é lembrados pela graça, porque nós realmente temos sido lembrados pelo Senhor e pela graça dele, da queda ao recomeço. Isso aqui é porque vocês vão entender, da queda ao recomeço é sobre a história do povo de Israel, que está baseado no Salmo 106. Então eu gostaria que os irmãos acompanhassem, né, essa meditação na palavra do Senhor no Salmo 106, tá? Então a gente vai ler, é um salmo comprido. Então, irmãos, eu peço para os irmãos terem um pouquinho de paciência, né? Paciência eu digo no sentido de estarem aí lendo juntos esse salmo que é tão lindo. E o que traz o Salmo 106? É um grande retrato da história de Israel, uma história de altos e baixos, porque a nossa vida é de altos e baixos também, como era do povo de Israel. Às vezes a gente tá com a vida espiritual, né, lá grudadinho com o Senhor, fazendo toda a vontade dele, de vez em quando a gente quer seguir a nossa própria vontade e a gente tem os baixos, né, da vida espiritual. Não de queda, mas de baixo, de não, às vezes não fazer a vontade do Senhor como deveríamos, às vezes por desobediência, às vezes por vontade permissiva do Senhor também, que a gente passe de vez em quando por momentos mais difíceis para nos chegarmos mais a Ele, como foi com o povo de Israel também. Então esse Salmo 106 relata isso, esses altos e baixos, inclusive da fidelidade do povo a Deus, né? Às vezes o povo estava ali, né, fiel a Deus, e às vezes estava ali, infelizmente, buscando seus próprios interesses, a idolatria. Então esse salmo mostra essa infidelidade, infelizmente, de nós humanos, quando a gente não segue a vontade de Deus. E ele nos mostra que Deus sempre se lembra de nós, indiferente da nossa circunstância, indiferente da nossa até fidelidade. Ele sempre é bondoso e misericordioso e lembra de nós. Mas, às vezes a gente recebe consequências exatamente por essa nossa desobediência, como foi com o povo de Israel também. E mesmo quando a gente se esquece dele, ele não se esquece de nós, ele tem misericórdia, basta a gente se arrepender, buscá-lo, como fazia o povo de Israel também. Deus tem misericórdia e salva o seu povo. É um salmo que mistura confissão, memória e esperança. Então, eu vou fazer a leitura e eu quero que vocês prestem atenção que o Senhor quer falar com a gente é o perigo do esquecimento de toda essa bondade de Deus, o perigo de esquecermos tudo que Deus já fez por nós. Por isso que ontem foi tão importante, e é tão importante, pastor Carlinhos, sentir isso no coração de fazer um culto de ação de graças, porque aí a gente traz à memória tudo que Deus já fez por nós, e isso a gente tem que estar trazendo constantemente, porque o inimigo é sujo, ele quer que a gente se esqueça, ele quer que a gente não tenha coração grato, ele quer que a gente se esqueça dos milagres de Deus na nossa vida, e como eu falei, principalmente, né, de tudo que o Senhor tem feito pela nossa igreja e pelos irmãos. Para quê? Para que a gente fique com um coração incrédulo, ou um coração infiel a Ele, ou um coração frio. E é isso que o Senhor não quer, muito menos nem morno nem frio. O Senhor quer que a gente esteja quente. Então vamos ler o Salmo 106 juntos? E lembrando que o Senhor está querendo falar conosco, é para a gente não se esquecer de tudo que Ele fez, que Ele faz e que Ele fará
pelas nossas vidas, que a gente traga isso ardentemente no nosso coração. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Não se esqueça disso. O inimigo quer que nós esfriemos. O inimigo quer, nesses últimos tempos, principalmente, está breve a volta do Senhor, que a gente se esfrie, que a gente se esqueça de tudo que Deus fez, que a gente tenha coração ingrato. Mas vamos repreender esse pensamento em nome de Jesus, porque a gente tem que ser gratos. Nós estamos vivos, estamos felizes, temos dificuldades, mas dificuldades momentâneas, como foi falado hoje no culto, né, pela vida da irmã Inês, são momentâneas tribulações, momentâneas aflições, mas diante de tudo que o Senhor fez, faz e fará, não é nada. Amém? Então vamos ler o Salmo 106. Vamos ler juntos aí esse salmo tão maravilhoso. Louvai ao Senhor, dai graças ao Senhor, pois Ele é bom, pois a sua misericórdia dura para sempre. Quem pode contar os feitos poderosos do Senhor? Quem poderá anunciar todos os seus louvores? Abençoados são os que guardam o juízo e o que pratica a justiça em todos os tempos. Lembra-te de mim. O Senhor fala para você se lembrar dele. Eu não sei se você tem esquecido o Senhor. Não sei se você tem se esquecido de tudo que Ele já fez pela sua vida, mas Ele quer que eu e que você lembremos de tudo que Ele já fez, de todos os milagres. A nossa igreja é muito abençoada. Eu estava ouvindo ontem a quantidade de testemunhos de livramento de morte, de livramento de doenças ruins, malignas. E o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem curado, tem sarado, tem feito milagres, milagres absolutos. Amém? Então vamos glorificar o nome do Senhor por isso. O Senhor pede para nós, versículo 4, lembra-te de mim, ó Senhor, com o teu favor para com o teu povo, ó, visita-me com a tua salvação. O Senhor, Ele tem se lembrado de nós, amém? Para que eu veja os bens de teus escolhidos, para que eu me alegre com a alegria da tua nação, para que eu me glorie com a tua herança. Nós pecamos como nossos pais, nós cometemos a iniquidade, nós nos comportamos impiamente. Infelizmente, o povo de Israel fazia isso e nós fazemos também. Nossos pais não entenderam as tuas maravilhas no Egito, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias, mas o provocaram no mar vermelho. Que a gente possa se lembrar das bênçãos do Senhor para a gente não fazer como o povo de Israel. Infelizmente a gente faz, a gente se esquece e às vezes a gente, infelizmente, até desacredita nas coisas e no poder de Deus, mas a gente não pode fazer isso. Porque o povo de Israel fazia, a gente sabe o que acontecia quando eles cometiam esses pecados, principalmente de idolatria, esses pecados de não acreditar em Deus, que Deus era suficiente. Vamos ler lá 8. Mesmo assim, ele o salvou por causa do seu nome, para que fizeste o seu grande poder conhecido. Ele também repreendeu o mar vermelho, e este secou. Assim os conduziu através do abismo, como pelo deserto. Ele os salvou da mão daquele que os odiava, e os resgatou da mão do inimigo. E as águas cobriram seus inimigos, nenhum só deles sobrou. Então eles creram nas suas palavras e cantaram os seus louvores. Temos que lembrar do que o Senhor faz por nós e cantarmos louvores a Ele. Eles logo se esqueceram das suas obras. O povo de Israel se esquecia fácil das obras do Senhor, né? E a gente, infelizmente, também. Eles logo se esqueceram das suas obras, não esperaram o seu conselho, mas cobiçaram excessivamente no deserto e tentaram a Deus no deserto. E ele lhes deu o que pediram, mas enviou magreza às suas almas. Eles também invejaram Moisés no acampamento e a Arão, o santo do Senhor. A gente tem que ter cuidado em invejar as coisas do outro, do próximo e dos ímpios, né? Hoje foi falado bastante isso com a palavra da irmã Inês na manhã, que a gente não deve invejar o ímpio.
Vamos continuar. E abriu-se a terra, e engoliu a Datã, e cobriu a companhia de Abirão. E um fogo se acendeu na sua companhia, a chama queimou os perversos. Eles fizeram um bezerro em Horebe, e adoraram a imagem fundida. E assim converteram a sua glória na semelhança de um boi que come grama. Olha isso, eles trocaram a glória do Senhor por um bezerro, né? A gente sabe lá, né? Quando o povo de Israel fez isso, infelizmente. Trocaram Deus pela semelhança de um boi. Misericórdia, criatura, né, do Senhor. Que come grama. Esqueceram-se de Deus, o seu Salvador, que fizera grandes coisas no Egito. O Senhor está falando com a sua igreja. Ele não quer que a gente se esqueça dele que é o nosso suficiente Salvador, né? Vamos ler o 24. Esqueceram-se de Deus, o seu Salvador, que fizera grandes coisas no Egito, obras maravilhosas na terra de Cã e coisas terríveis no Mar Vermelho. Por isso ele disse que os destruiria. Não tivesse Moisés, o seu escolhido, ficado perante ele na brecha para desviar a sua ira, para ele não os destruir. Sim, eles desprezaram a terra aprazível, não creram na sua palavra, mas murmuraram nas suas tendas e não deram ouvidos à voz do Senhor. A gente tem que ter cuidado para não murmurar, para não reclamar do Senhor, de tudo que ele tem nos dado já. Portanto, 26, portanto, ele levantou a sua mão contra eles para o derrubar no deserto, para derrubar também a sua semente entre as nações e espalhá-los pela terra. Eles também se juntaram com Baal Peor e comeram os sacrifícios dos mortos. Assim eles o provocaram a ira com as suas invenções e a peste desceu sobre eles. Então levantou-se Finéias e executou o juízo, e assim a peste foi contida. E isto lhe foi contado como justiça pelas gerações para sempre. Eles também enfureceram-se junto às águas da contenda, de modo que por causa deles sucedeu mal a Moisés, porque provocaram o seu espírito, de modo que ele falou imprudentemente com os seus lábios. Eles não destruíram as nações em relação a quem o Senhor lhes ordenara, mas misturaram-se aos pagãos e abriram as suas obras. A gente tem que aprenderam das suas obras, a gente tem que ter cuidado para não ficar insatisfeitos com o Senhor e a gente se misturar com o mundo e com as coisas que no mundo há. E serviram aos seus ídolos, os quais eram uma armadilha. Sim, eles sacrificaram os seus filhos e as suas filhas aos demônios. E derramaram sangue inocente, até mesmo o sangue de seus filhos e de suas filhas, os quais sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi poluída com sangue. Assim eles contaminaram com as suas próprias obras, se prostituíram com suas próprias invenções. Portanto, a ira do Senhor se acendeu contra o seu povo, de tal modo que ele abominou sua própria herança, e ele os entregou nas mãos dos pagãos, e aqueles que odiavam passaram a governá-los. E os seus inimigos também os oprimiram e foram trazidos à submissão debaixo das suas mãos. Muitas vezes ele os livrou, mas o provocaram com o seu conselho e foram abatidos pela sua iniquidade. Todavia ele atentou à sua aflição. Olha isso, mesmo eles tendo provocado a ira do Senhor, mesmo eles tendo não acreditado no Senhor, não sido fiéis ao Senhor, tendo sido desobedientes e infiéis, mesmo assim, olha como nosso Deus é bom e é a sua graça que livrou o povo de Israel e nos livra também. 45, ele se lembrou do seu pacto e se arrependeu segundo a multidão das suas misericórdias. Olha isso, que tremendo. O 44 falava assim, todavia ele atentou à sua aflição quando ele ouviu o seu clamor. Eles clamaram, né? E o Senhor atendeu a sua aflição. E ele se lembrou do seu pacto e se arrependeu segundo a multidão das suas misericórdias. Ele também fez com que tivessem misericórdia deles aqueles que os levaram cativos. Salva-nos, 47, ó Senhor nosso Deus, e recolhe-nos do meio dos pagãos, para que demos graças ao teu santo nome.
ao teu nome santo e triunfemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade em eternidade, e todo o povo diga: Amém. Louvai ao Senhor. E o Senhor trouxe e me deu esse salmo tão lindo, justamente porque Ele quer que a gente, primeiro, não faça igual a Israel, de ter um coração ingrato, de se esquecer dos milagres e da bondade do Senhor e da sua misericórdia, e principal, que a gente não se perca no mundo, não perca a nossa fé nele, não se esqueça dos milagres e da bondade dele para conosco. E então o perigo do esquecimento espiritual, como ele falou no verso, como o salmista aqui fala no verso 7, nossos pais não atentaram às tuas maravilhas, antes se esqueceram. Que a gente não se esqueça das maravilhas do Senhor. Vai lembrando aí tudo que o Senhor já fez pela sua vida. O maior problema de Israel não foi a falta de milagres, foi esquecer o Deus dos milagres. A gente não pode esquecer o Deus dos milagres. Quando esquecemos quem Deus é e o que Ele fez, perdemos a gratidão, caímos em incredulidade, abrimos porta para a desobediência. O Senhor dá uma aplicação pessoal aqui para nós. Quantas vezes Deus já nos livrou, curou, sustentou, mas nós no primeiro problema duvidamos novamente? A gente não pode duvidar no primeiro problema, a gente tem que trazer à memória tudo que Ele já fez. Não deixe que as suas lutas apaguem a lembrança das vitórias que Deus já te deu. Segundo ponto que o Senhor fala traz à memória a gente através desse salmo, ciclo do pecado, desobediência, infelizmente, leva às vezes à indisciplina, mas o Senhor mesmo assim tem misericórdia. Se a gente clama, se arrepende, se clama a Ele é misericordioso. O Salmo cita vários episódios: o Mar Vermelho, murmuração, o deserto, desejos carnais, o bezerro de ouro, idolatria, Canaã, mistura com o pecado dos povos. Mistura, né? Eles estavam se misturando com os ímpios. Infelizmente, a gente não pode fazer isso. Pecamos, cometemos iniquidade, fizemos o mal, né? No verso 6 tá falando isso. O autor reconhece que o problema não está nas circunstâncias, mas no coração. Mas mesmo assim, ele olhou para a aflição deles quando ouviu o seu clamor, tá? Que a gente leu no verso 44. O que nos resta é clamar. Onde houve queda, Deus oferece uma nova chance. Eu não sei se você murmurou, eu não sei se você estava se esquecendo das coisas que o Senhor tem feito na sua vida, os seus milagres, o que Ele faz pelos irmãos, pela sua igreja, eu não sei. Mas se você em algum momento duvidou do que Deus é capaz, se você murmurou, ou se você desobedeceu e pecou, Deus pede para você se arrepender, eu me arrepender, e a gente clamar por Ele, pela misericórdia e pela bondade dEle, que Ele nos ouve. Onde houve queda, Deus oferece uma nova chance. Amém? Deus é maravilhoso. Ponto 3. Fidelidade de Deus supera a nossa falha. Lembrou-se da sua aliança, o verso 45. Israel mudou, Israel falhou, Israel foi infiel, mas mesmo assim, Deus permaneceu o mesmo, Ele permanece o mesmo, Ele permanece sendo bom, porque a sua essência é boa. E nós só somos bons, a gente não tem nada de bom, mas a gente só pode ser bom se a gente estiver com Ele, somente com Ele, porque a nossa essência de Adão, ela é pecaminosa, todos nós, infelizmente. Mas Deus permanece o mesmo, Ele não age conosco com base no que fazemos, e sim baseado em quem Ele é. Deus lembra da sua promessa, Deus lembra do seu amor, Deus lembra de nós. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Não é isso que a palavra fala? Então, se de repente a gente estava cometendo pecados, de estar se esquecendo dos milagres de Deus, de estar se esquecendo
da fé em Deus, está esquecendo do próprio Deus de milagre, então essa tarde Deus pede para você se lembrar, voltar, se arrepender, pedir perdão para Ele e voltar para os caminhos dele, voltar para os caminhos do primeiro amor, daquele caminho fervoroso que você tinha e eu espero que você ainda tenha, em nome de Jesus, tá bom? Quarto ponto, a resposta correta, adoração e santidade. O salmo termina com um convite. Salva-nos, Senhor, para que louvemos o teu santo nome. Tá no verso 47. A restauração tem um propósito, voltarmos a glorificar Deus com a nossa vida. Lembrar que a graça gera arrependimento. Lembrar da fidelidade, que a fidelidade gera adoração. Vamos lembrar de novo? Lembrar da graça. Lembrar que a graça gera arrependimento. E lembrar da fidelidade, que a fidelidade a Deus gera adoração. Conclusão. Salmo 106 nos mostra que Deus é fiel mesmo quando nós falhamos. Ele nos disciplina para nos trazer de volta. Ele ouve o nosso clamor. Sua misericórdia sempre triunfa. Que hoje seja um dia de recomeço. Recomeço seu, recomeço meu, recomeço nosso. Para que a gente recomece a cada dia mais fervorosos em Deus, mais grudadinhos em Deus, com mais fé nele, lembrando de todas as maravilhas que ele já fez ao povo de Israel, a nós, a nossa família, como ele tem cuidado de nós, como ele tem cuidado da nossa igreja, quantos milagres ele tem feito, e se ele fez com um irmão, com outro irmão, já deu grandes livramentos de morte, muitos na nossa igreja, tem cuidado dos nossos pastores, tem cuidado das nossas vidas, que nós sejamos gratos. Eu acho que se as pessoas da nossa região, da região da nossa igreja, tivessem noção de quantos milagres acontecem na nossa igreja vivia abarrotada, saindo gente pelas ruas de tanto milagre que tem na nossa igreja. Amém? E isso é para a glória de Deus, só de Deus, amém? Mas a gente tem que lembrar disso e ser grato. Que hoje seja um dia de recomeço, que possamos dizer ao Senhor, eu me lembro de ti. Fala aí, eu me lembro de ti, Senhor. Eu me lembro de ti, Senhor. Eu me lembro de ti, Senhor. Me ajuda a nunca esquecer o que tu és e o que fizestes por mim. Vamos repetir? Me ajuda a nunca esquecer o que tu és e o que fizeste por mim. De novo, me ajuda a nunca esquecer o que tu és e o que fizeste por mim. A terceira vez, me ajuda a nunca esquecer o que tu és e o que fizeste por mim e por nós. Amém? Se você percebe que em algum momento se esqueceu dos feitos do Senhor, substituiu Deus por outras prioridades, duvidou do seu cuidado, hoje ele te chama, me chama de volta. Ele se lembra da aliança com você. Ele se lembra da aliança com você, ele se lembra da aliança que tem com a sua família, comigo, com a minha família. Amém? Ele quer restaurar a sua história para que ele seja glorificado nela. Ele quer restaurar a sua história, a história da sua família, para que ele seja glorificado nela. Amém? O Senhor é bom. Deu essa palavra abençoada e falou tanto esse final de semana conosco, tanto ele tem falado com a sua igreja. Então, amados, leia de novo o Salmo 106, reflita nele e ore ao Senhor comigo agora. Amém? Amado Deus, Deus grandioso, grande eu sou, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Pai, no nome de Jesus, Senhor, muito obrigada pela Tua palavra tão abençoada, tão maravilhosa, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque neste dia de hoje, Senhor, que o Senhor sabe quão difícil foi, Senhor, para mim pregar este dia, e não porque eu esteja
ruim de saúde. Não, eu te glorifico e te exalto, Senhor. Mas tem dias que nós estamos mais introspectivos, tem dias que a gente está mais quieto, Senhor. E é nesses dias que, quando estamos fracos, às vezes no corpo físico, é que o Senhor se faz forte, o Senhor é grandioso. Glorificado seja o teu nome para tudo sempre. Muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada, Senhor, por poder ser instrumento teu para falar com a tua igreja. Muito obrigada pela vida dos nossos pastores, pela vida da nossa igreja. Obrigada por tantos milagres que o Senhor tem feito na nossa igreja, não porque merecemos, Senhor, mas porque o Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, muito obrigada, Senhor, e continua sendo presente, se fazendo presente na vida de cada um dos membros da nossa igreja e fortalece cada vez mais a vida dos nossos pastores, Pai, da nossa liderança, Senhor. Deus, no nome de Jesus, e nos protege de todo perigo e de todo mal, pela tua infinita misericórdia e graça, a nós e aos nossos familiares, Senhor, e aqueles familiares que ainda não são convertidos, que possam ver essa sua glória, essa sua graça, essa sua misericórdia na vida deles também, que eles se convertam no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida, sua semana, que te dê uma semana abençoada, cheia de vitória e que você possa reconhecer a cada dia mais a glória, a graça e a misericórdia do Senhor na sua vida. Que você tenha uma semana abençoada no nome de Jesus. Amém.